Apocalipse capítulo 21. Conforme os irmãos forem achando, vamos nos colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 21, penúltimo capítulo da Bíblia, versículos 3 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Curva sua cabeça mais uma vez. Deus, a Tua palavra foi lida aqui nesse momento. E queremos te pedir, Pai, fala aos nossos corações. Transforma, Pai, as nossas vidas. Revela, Senhor, a nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar. Pai, que a Tua palavra faça realmente morada em nossos corações. E que ela não fique somente presa às nossas mentes, aos nossos corações, mas que ela se transforme, Pai, em atos de amor. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, eu resolvi mudar um pouquinho a minha tática de pregação, se assim podemos dizer. Percebi que eu tenho pregado muito sobre pecado, né? Não que o pecado não deva ser pregado, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa mais falar, mas comecei a sentir falta de um pouquinho de esperança, né? E relendo esse texto, o Senhor me chamou a atenção para um tema interessante, né? O juízo ou o tribunal do Senhor que pode trazer alegria aos nossos corações. Eu queria começar fazendo uma pergunta muito sincera para vocês. Quando você ouve, principalmente na igreja, a expressão juízo final, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você fala juízo final? Quando alguém chega e fala: estamos aguardando o juízo final, ou o juízo final está chegando, ou Cristo está retornando. Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa nisso? E se a gente for realmente honesto, se a gente for responder essa pergunta com honestidade, queridos, para a grande maioria de nós, e às vezes eu até me incluo nisso, a gente vem na nossa mente, vem na nossa cabeça imagens de pavor, não é mesmo? Imagens de terror, imagens de uma incerteza que traz uma angústia gigantesca nas nossas vidas. Quando a gente fala sobre juízo final, muitas vezes a nossa mente vê uma imagem de fim dos tempos, do mundo como nós conhecemos sendo destruído, sendo exterminado, Cristo retornando, buscando a sua igreja, elevando essa igreja até os céus, e esse mundo jazido no pecado sendo destruído, sendo extinguido. Essa é a imagem que muitas vezes a gente faz. A gente tem a tendência sempre de imaginar um tribunal de Deus, ou Deus julgando os homens, mas a gente tem a tendência de imaginar um tribunal frio, um tribunal escuro, um tribunal com um juiz implacável que não vai perdoar nada que foge à sua lei, um juiz segurando uma balança, pesando cada um dos nossos erros, ou então uma visão um pouquinho mais moderna, uma visão um pouquinho mais tecnológica. Deus, você diante de Deus, e atrás de Deus um telão igual esse, com seus pecados sendo transmitidos para toda a humanidade. Não é isso que muitas vezes a gente pensa no juízo final? E aqui está o problema. Aqui é o grande problema, meus queridos. Muitos cristãos genuínos,
muitas pessoas que vivem nas igrejas, muitas pessoas que são crentes desde muito tempo, ou pouco tempo, muitos de nós, pessoas que já foram lavadas pelo sangue de Cristo, vivem com extremo terror por esse dia. Quando a gente fala dos fins dos tempos, quando a gente cita o dia do juízo de Deus, muitos de nós começamos a clamar por quê? Misericórdia, Senhor. Como se a gente pudesse afastar esse dia, como se a gente pudesse deixar esse dia mais para frente. Senhor, não venha o teu reino agora. É isso que nós estamos falando. Quando a gente clama por misericórdia, quando falamos do juízo final. A gente acaba adotando uma teologia do medo. Uma teologia em que eu só faço o que o Senhor pede justamente porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo. E queridos, durante a caminhada cristã, a gente acaba esquecendo que a nossa justificação, ela já foi garantida na cruz. A sua justificação, ela já está garantida. A sua salvação, ela já está garantida. E quando nós temos medo desse dia, esse medo ele acaba paralisando a nossa alegria no hoje. Se você tem medo do que há de vir, se você tem ansiedade pelo que vai acontecer lá na frente, você, consequentemente, acaba extinguindo a sua alegria no hoje. Porque você não consegue mais pensar no hoje e agradecer no hoje. Você está sempre pensando no que vai acontecer ao final. E, por fim, esse medo acaba gerando em nós uma falta de firmeza espiritual. E acaba por roubar a paz que Cristo conquistou na cruz por nós. Mas, queridos, é justamente quando a gente olha para a Bíblia, especialmente esses versículos que acabamos de ler, a Bíblia nos apresenta uma perspectiva completamente diferente. O juízo final agora, quando a gente olha aos olhos da Bíblia, o juízo final agora não é mais o dia da condenação para o crente. O juízo final, guarda isso no seu coração, o juízo final passa a ser o dia da nossa restauração plena. Não é mais o dia em que você vai ser julgado, mas é o dia em que você vai ser restaurado, restituído, remido pelo Senhor. Esse julgamento, queridos, ele servirá para introduzir, na verdade, a habitação definitiva de Deus com os homens. É isso que esse texto está dizendo. Deus habitará novamente. Esse julgamento não serve para exterminar, mas sim para refazer todas as coisas. E agora Deus pode habitar no meio desses homens. O tribunal de Cristo, queridos, na verdade, é uma fonte de alegria que não pode nem ser medida. Porque justamente o juiz que condena esse mal é o mesmo juiz que desce para habitar novamente conosco. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. E Ele vai fazer nova todas as coisas. Meus irmãos, vamos parar por um segundo e tentar imaginar o cenário que o apóstolo João ele está contemplando aqui e está pintando para nós nessas palavras. Durante esse trecho de Apocalipse, João está justamente vendo a consumação de toda a história da redenção. Tudo que a Bíblia apresenta para nós, desde Gênesis até Apocalipse, está sendo mostrado para João nessa visão que ele está recebendo. João, ele consegue agora em Apocalipse entender, visualizar aquilo que é prometido desde Gênesis por Deus. Nesse capítulo 20 que a gente leu, essa parte do capítulo 20, o grande trono branco já julgou o mal. Deus já julgou a morte, Deus já julgou o inferno. O juízo aqui já tinha acontecido contra aqueles que pecavam contra o Senhor, contra aqueles que não são escolhidos do Senhor. Tudo aqui já havia sido julgado. O julgamento ele já tinha sido encerrado. E agora, unicamente agora a fumaça que esse juízo poderia mostrar para a gente já havia se dissipado e a Nova Jerusalém já tinha descido do céu. E ela desce do céu e o foco de Deus se volta então para a nova criação.
O foco de Deus aqui passa do juízo aos pecadores, juízo aos perdidos, para a nova criação. O refazer a criação. O reformar a criação. Deus está decretando aqui o fim do nosso distanciamento dele. O fim daquela separação que ocorreu lá no primeiro pecado cometido por Adão e Eva no Gênesis, lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, eles cometem o primeiro pecado, eles comem daquele fruto proibido que Deus ordenou que não comessem, acontece ali uma separação entre o homem e Deus. O homem já não pode mais estar na presença do Senhor, e o Senhor já não pode mais vir àquele jardim e caminhar com o homem lado a lado. Justamente porque Deus é um Deus santo. E como um Deus santo, Ele não pode mais andar com aqueles que não são santos. Isso cria um problema gigantesco, porque a criação que foi feita para ser um relacionamento entre Deus ou a criação e o Criador, não serve mais, não tem mais serventia, porque Deus não pode andar, não pode se misturar ao pecado. E o que João vê aqui é justamente o fim desse caos, o fim dessa dor, a resolução que Deus traz definitivamente para esse problema. Deus ele ainda não faz questão de emitir uma garantia final da visão que dá para João. Deus ele ainda fala com João assim, escreve isso, registra isso, para que outros possam saber. Deus quer que, com esse escreve, Deus quer que nós saibamos que o juízo final culmina justamente na nossa comunhão perfeita com Ele. Que é a promessa que Ele faz em Gênesis 3,15, ou seja, de que enviará aquele que pisará a cabeça da serpente. Ela será cumprida. Então, queridos, a gente chega no primeiro ponto da nossa pregação de hoje. Olha novamente para o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Queridos, aqui nós encontramos o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. É a comunhão restaurada. Ou seja, a comunhão que havia sido separada entre Deus e o homem, ela agora é novamente restaurada. Uma voz, ela anuncia do céu para João o seguinte, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que isso significa? Isso significa que a grande recompensa do céu, querido, não são as ruas de ouro, não são os muros de jaspe, não são os portões de pérola, que a gente tanto gosta de falar, como o céu será. Muita gente, eu já escutei muita gente falando isso, eu quero ir para o céu. Por que você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu porque lá vai ter ruas de ouro, vão ter muros de jaspe. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E realmente essa imagem ela é lindíssima e deve nos fazer querer estar no céu. Mas esse não é o motivo principal. O motivo principal pelo que nós possamos querer estar na Nova Jerusalém, queridos, é a grande recompensa do céu, é a presença ininterrupta, a presença constante, a presença plena do próprio Deus habitando no meio de nós, o seu povo. Essa é a grande recompensa da Nova Jerusalém Celestial. É Deus habitando ao nosso lado fisicamente, é Deus habitando ao nosso lado plenamente, é Deus habitando ao nosso lado ininterruptamente, ou seja, sem interrupção, sem fim, de maneira constante ao nosso lado. Meu irmão, se você retornar a Gênesis, se você retornar lá no relato da criação, você vai ver Deus criando todo o universo. E, como gosta de dizer a teologia reformada, criando o homem, que é a coroa dessa criação, ou seja, é o ápice
dessa criação. E diz o relato que Deus andava, como eu já disse, lado a lado com Adão no jardim. Deus faz a criação justamente para se relacionar conosco. E Ele não faz essa criação para se relacionar conosco só porque Ele se sentia ou porque Ele se sentia sozinho. Não, Deus faz a criação, Deus realiza todas essas coisas justamente para projetar nessa criação o mesmo relacionamento que Ele tem com a Trindade. Deus, Ele faz tudo o que Ele faz. Deus cria tudo o que Ele cria. Deus cria essa criação maravilhosa que os nossos olhos podem contemplar. Mesmo com o pecado, a gente ainda pode ver resquícios da glória de Deus nessa criação. E Deus faz essa criação justamente para poder espelhar nessa criação o relacionamento que Ele tem na Trindade. Mas, queridos, quando o homem ele peca e acontece a queda, Deus, como eu já disse, um ser santo, Ele não pode mais habitar entre os homens. Porque agora esses homens se tornaram pecadores, se tornaram sujos. Então, sendo assim, os homens eles ficam fadados a não mais ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. E é justamente por esse motivo que o ritual sacrificial, de sacrifício de animais, ele é instituído, ele é apresentado por Deus, justamente para que o homem possa, mesmo que de forma imperfeita, se relacionar novamente com Deus. Mas então, quando então Cristo morre na cruz por nós, esse ritual sacrificial imperfeito, que era feito com animais, ele se torna agora um ritual sacrificial perfeito e absoluto. Ou seja, não precisa mais ser refeito. Na segunda vinda de Cristo, quando o dia do julgamento acontecer, nós entendemos então que esse é o ápice, é o cumprimento definitivo da aliança da graça. É para isso que aponta toda a aliança da graça que é nos apresentada em toda a história bíblica. É justamente isso que acontece. Todo o julgamento da Bíblia, ele já foi julgado lá na cruz do Calvário. Desde Gênesis a promessa era: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. No Éden, o pecado ele acaba quebrando essa promessa. Mas no tabernáculo e no templo do Senhor, havia ali um véu separando o homem de Deus. Mas é justamente aqui, em Apocalipse, que o Éden ele é restaurado e ele é superado. Não precisa mais haver esse véu. João ele contempla isso. Esse véu que separava o santo dos santos no tabernáculo não mais precisa existir, justamente porque Cristo já morreu na cruz por nós e já purificou e já reaproximou esse homem de Deus. Hoje, queridos, não há mais templo físico, porque o próprio Deus é o templo. Ele habitará conosco, é o que diz o versículo 3 de Apocalipse 21. Mas, queridos, a alegria que esse tribunal nos traz, ela não acaba aqui. Tem mais coisa, tem mais alegria que esse tribunal traz para nós. O texto ele vai avançar e vai nos levar ao versículo 4, onde a gente encontra agora o consolo divino. Olha novamente para o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. João, ele ouve aqui uma frase maravilhosa. Ele ouve uma promessa de Deus que deve nos fazer nos alegrar sempre. Deus diz: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá mais dor. Irmãos, pensem profundamente nesse relato. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele com as próprias mãos, Ele vai enxugar o seu rosto.
Ele vai enxugar aquela lágrima que corre dia após dia no seu rosto. Ele vai chegar pessoalmente a você e vai enxugar essas lágrimas. Seja a morte, que o apóstolo Paulo chama de o último inimigo, a morte vai ser banida para sempre. O luto que vira e mexe e rasga o nosso peito. A dor física que consome a nossa alma. O clamor das noites mal dormidas. Tudo isso, querido, todos esses castigos, todos esses efeitos que advêm da queda, que vem do pecado, tudo isso vai ser erradicado, tudo isso vai ser eliminado das nossas vidas. Aleluia. Para melhor entender a beleza e o poder dessa promessa, meus irmãos, a gente precisa relembrar da história contada lá em Lucas 7. Para a gente poder entender melhor isso. Lembra de Lucas 7? Jesus está chegando às portas de uma pequena cidade chamada Naim. E ali na entrada da cidade, duas multidões elas acabam se encontrando na porta dessa cidade. Duas multidões. De um lado, a multidão da vida, a multidão daqueles que seguiam a Jesus e estavam plenos de alegria, porque estavam ao lado do Mestre, ao lado do Senhor de suas vidas. E do outro lado, a multidão da morte. A multidão que cortejava um ofício fúnebre que saía da cidade. E no centro daquele cortejo de morte, estava ali uma mulher. Ela era uma viúva, havia perdido seu marido, e agora estava indo enterrar o seu único filho. Pensa na dor que aquela mulher estava sentindo. Havia perdido seu marido, pouco tempo. Havia perdido seu único filho. Se já não bastasse a dor e o sofrimento da morte, havia também a dor e o sofrimento econômico, o dor e o sofrimento da cultura, porque a mulher não podia fazer nada, a mulher dificilmente poderia trabalhar, e sem um marido e sem um filho, ela não tinha o sustento que ela precisava. Ela havia perdido o marido, perdeu o filho, perdeu o seu sustento, perdeu a sua esperança. Queridos, ela estava afogada em lágrimas. Se aquela mulher não tivesse soltando todo o seu espírito em lágrimas, eu diria que essa mulher não teria coração. Ou ela não tinha entendido ainda o que tinha acontecido com ela. Mas, queridos, o texto bíblico diz que quando Jesus ele vê essa mulher, ele se compadece dela. Jesus ele vai até aquela viúva, ele olha nos olhos dela e diz apenas duas palavras para aquela mulher: não chores, pare de chorar. E em seguida, Cristo vai para o cortejo da morte, chama o menino de volta à vida e entrega aquele menino novamente ressurreto na mão daquelas mães. Querido, as lágrimas de desespero daquela viúva acabam transformando em lágrimas em uma alegria indescritível. E sabe o que significa para nós hoje, queridos? Justamente que o que Jesus fez ali naquelas portas de Manaim, o que Jesus fez ali em pequena escala, é exatamente o que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer no dia da justificação final. No dia do juízo final é exatamente isso que Cristo vai fazer na sua vida, meu irmão. Ele vai secar as suas lágrimas, Ele vai parar a sua dor, Ele vai estagnar o seu sofrimento. Queridos, o juízo final é literalmente a morte da morte, como diz Paulo. Aquele tribunal que tanto nos assustava, que por vezes clamávamos a Deus por misericórdia, é justamente a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O juízo final, ele é o evento que decreta o fim do nosso sofrimento. E por fim, queridos, chegamos no versículo 5, onde a gente consegue ver a soberania desse juiz. Leia comigo novamente esse versículo, olha o versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Queridos, aquele que está assentado no trono, ele toma a palavra e diz: eis que faço novas todas as coisas. A tradução e interpretação desse versículo acaba atraindo muita gente. Presta atenção no que eu vou te falar. A interpretação desse versículo e até a tradução que muitas vezes a gente tem em mãos, acaba traindo a gente no português. Eu vou te explicar. Queridos, quando a gente lê esse versículo, muitas vezes nós somos levados a pensar que por conta do juízo, Deus ele vai exterminar toda a criação e fará novamente uma criação toda do zero. Eis que farei novas todas as coisas. Mas, queridos, o termo novo aqui usado no grego é o termo kainos. Esse termo, ele não significa criar algo novo, ou criar algo que ainda não tinha sido criado, ou começar algo do zero. Não é isso que esse termo diz. Esse termo, ele significa, na verdade, uma renovação, uma reforma, uma regeneração. Isso mostra, queridos, que Deus ainda governa ativamente as nossas vidas. Ainda governa ativamente a criação. Ele ainda provê e sustenta toda a criação. E Ele ainda decreta a renovação do universo com palavras que Ele mesmo atesta sendo fiéis e verdadeiras. Queridos, nós cremos na soberania absoluta de Deus. E aqui, nesse texto, nesse versículo 5, é justamente aqui que a gente vê essa soberania sendo aplicada à redenção de todas as coisas. Querido, o que Deus decreta no tribunal final, o que Deus decreta no juízo final é inquestionável e irrevogável. A nossa segurança, queridos, não repousa e não pode repousar na nossa capacidade de nos mantermos firmes no Senhor. Mas a nossa segurança, ela tem que repousar na fidelidade inerrante da promessa de Deus. Se Deus, querido, Ele prometeu que fará nova toda a criação, que redimirá essa criação, que restaurará essa criação, queridos, se Ele prometeu isso, Ele vai cumprir até o fim. Mas, igreja, a gente precisa fazer uma pausa aqui e olhar para Cristo. Por causa da nossa rebelião lá no Éden e dos nossos pecados diários, nós fomos os responsáveis por trazer a morte, o pranto e a dor para a criação. Então, queridos, se nós fôssemos ser julgados pelos nossos próprios méritos, o que a gente mereceria naquele tribunal, no juízo final, é justamente o banimento eterno da presença de Deus. É essa separação de maneira definitiva. O inferno, querido, seria a nossa sentença justa. É isso que nós mereceríamos. Mas por que então a gente pode ter como certo que nós estaremos na Nova Jerusalém? Justamente porque Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro tabernáculo. Queridos, a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou, ou, em outra tradução, tabernaculou entre nós. Queridos, a palavra diz que Deus chorou, Cristo chorou diante do túmulo de Lázaro, que Cristo experimentou também a dor indescritível e a morte maldita na cruz do Calvário, para que a nossa morte pudesse morrer. E Deus também, Cristo também absorveu o juízo e a ira de Deus em nosso lugar. Então é justamente por isso, queridos, que podemos ter esperança e nos alegrar, aguardando ansiosamente o juízo final, justamente porque nós fomos unidos a Cristo pela fé. Queridos, Deus não bate o martelo do julgamento dizendo justificado somente no último dia. Deus nos diz que você foi justificado somente no último dia. Essa batida de martelo, essa determinação, ela já aconteceu na cruz. Lá no último dia, lá no juízo final, nós só vamos comparecer, não como réus,
aguardando uma sentença incerta. Mas nós vamos comparecer a esse tribunal com uma noiva adornada, pronta para habitar com o seu cordeiro. Mas, queridos, o que então isso muda na nossa vida prática hoje? E aqui é o momento que você anota as suas aplicações. Primeiro, viva sem medo da condenação. Se você tem medo do juízo final, se você tem medo do que vai acontecer no final, viva sem medo da condenação. Se você tem Cristo, querido, você pode substituir o pavor do juízo pela expectativa alegre da volta do seu noivo. Esse será o dia da sua vindicação, o dia do seu casamento eterno, um dia em que você se torna declarado justo. Segundo, querido, abandone o isolamento. A nossa esperança, a nossa perseverança, ela é comunitária. O pecado é como uma areia movediça. Ele engana a gente. Parece que está tudo bem, mas não está. Parece que é só um buraco de lama que você enfiou até a perna, mas não é. Ele puxa você para baixo. Querido, entenda de uma vez por todas que você precisa caminhar junto à sua igreja local. Isso não significa você vir nos cultos domingo após domingo, não. Isso significa você participar da vida de comunhão diária com seus irmãos. É dia após dia. É noite após noite. É chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. Exorte os seus irmãos diariamente. Cuide de quem está ao seu lado, para que ninguém endureça o coração até o dia final. Terceiro, console os que choram. Seja um real cristão na vida do seu irmão. Console aquele. Ajude eles a enxugar a lágrima. Use essa promessa de Apocalipse 21 para ministrar esperança aos irmãos que estão enfrentando luto, que estão enfrentando doenças terríveis, que estão enfrentando perdas irreparáveis, que estão sendo perseguidos pelo Evangelho. Nós estamos no mês do dia da igreja perseguida. Nós estamos no mês da igreja perseguida. Quantas pessoas nós não tivemos relatos durante todo esse mês e quantas pessoas nós não ficamos sabendo que estão sofrendo perseguição pelo Evangelho? Você acha que essas pessoas estão rindo? Ou você acha que elas estão chorando? Ajude a enxugar as lágrimas dessa pessoa. E por fim, querido, trabalhe com diligência e expectativa. Saiba que o Senhor restaurará todas as coisas. Não ceda à preguiça espiritual acreditando que Deus fará por outra pessoa o seu trabalho. Muita gente acha que não é capaz de cumprir o trabalho que Deus enviou para ela. Queridos, Deus capacita os escolhidos. Aquela famosa frase, não escolhe o capacitado, capacita os escolhidos. Se Deus te enviou o trabalho, se Deus colocou um trabalho nas suas mãos, não entre na preguiça espiritual de achar que, Deus vai cumprir isso de qualquer maneira, eu não preciso fazer. Sirva ao Senhor com excelência no seu trabalho secular. Sirva ao Senhor na sua família. Sirva ao Senhor na sua igreja, sabendo que o seu trabalho no reino nunca é em vão. Queridos, para aqueles que, por algum motivo, estão aqui hoje e ainda não tomaram uma decisão por Cristo. Querido, não deposite a esperança de vocês nas coisas passageiras desse mundo caído. Se você ainda não conhece verdadeiramente a Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, arrependa-se hoje. A hora é agora. Confie inteiramente no Cordeiro que garante a absolvição no juízo final. E para nós, que cremos, que já fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, fica a gloriosa esperança quando a trombeta ressoar. Nós não abaixaremos a nossa cabeça com temor ou com terror. Nós podemos levantar os nossos olhos. Por muitas vezes esses olhos levantados terão lágrimas. Mas, queridos, essas lágrimas não agora serão mais de tristeza, mas serão lágrimas de alegria.
porque o próprio Deus enxugará o nosso rosto e declarará o início da nossa glória eterna. Que Deus abençoe a sua igreja.